Vamos lá, Derek. Cara, primeiramente, obrigado por você estar aqui com a gente. É um prazer muito grande estar conversando com você aqui hoje. Desculpa também um pouquinho por esse imprevisto aí da chamada, né, dos logins e tudo mais, mas é isso. Derek, por favor, me conta um pouquinho mais quem é o Derek, aonde que você passou, aonde que você fez universidade. Me conta um pouquinho mais para eu te conhecer melhor. Beleza. Eu sou o Derek, sou de Brasília. Na verdade, não sou nascido em Brasília, mas já estou em Brasília há muitos anos e fiz faculdade aqui, na ESCS, que é como se fosse a estadual aqui de Brasília. Não é uma estadual porque Brasília não é estado, né? E eu prestei todas as provas no ano passado. Eu formei ano passado, estava no sexto ano, quando eu estava fazendo o Aristo, né? E prestei todas elas para cirurgia geral, que era o meu objetivo mesmo, né? E aí, assim, de forma geral, eu passei aqui na CESDF, no hospital que eu queria, que foi o Regional de Sobradinho, onde eu tinha feito internato. Passei na USP Ribeirão, na Santa Casa de São Paulo e na UFPR pelo Enare. E aí tiveram algumas outras que eu também prestei, mas não acabei passando. Pô, parabéns, o que é isso? Acumulou aprovações e você, no final das contas, escolheu qual a sua residência? Eu escolhi para a USP Ribeirão e eu vou para o próximo ano, na verdade. Esse ano eu fui convocado, estou nas Forças Armadas, vou ficar esse ano, consegui fazer a reserva de vaga, né? E aí começa lá em 2024. Pô, parabéns, de verdade, que fantástico. Conheço muito bem aí, conheço a USP Ribeirão também, conheço a ESCS e conheço a Forças Armadas também. Parabéns pela sua trajetória, Derek, realmente incrível e é um mérito completamente seu. A gente aqui da Aristo só tenta dar um pouco do suporte que você precisa para fazer o trabalho pesado que é sentar a bunda na cadeira e fazer uma metodologia ativa, até porque você conhece bem a metodologia ativa, uma vez que a ESCS é uma faculdade do estilo PBL, então você conhece bastante um pouco dessa filosofia da Aristo que a gente tem aqui dentro, de que é importante você ir atrás também, né, dos seus conhecimentos, ir atrás fazendo as questões, errando questões, aprendendo com os comentários das questões, enfim, então você já vem em uma linhagem aí de metodologia ativa e tenho certeza que pode ter te ajudado e muito nessa sua trajetória brilhante. E como é que foi? Você se formou e já prestou prova em seguida ou você trabalhou um período? Como é que foi essa época? Não, então, eu estava durante o sexto ano, quando eu estava fazendo o Aristo. Então, assim, eu formei em dezembro de 2022 e prestei as provas em novembro, dezembro e segundas fases, algumas em janeiro de 2022/2023. Então, eu nem tinha formado ainda, na verdade, para trabalhar. Agora que eu estou conseguindo trabalhar um pouco, como eu estou no Exército, né? Perfeito. E como é que foi para você conciliar, Derek, o seu internato com o seu estudo para residência? Como foi a sua experiência? O que deu certo para você? Eu acho que a principal coisa que aí a plataforma da Aristo com certeza foi de apoio enorme foi conseguir aproveitar todos os dias o que eu tinha disponibilidade de tempo, né? Eu acho que esse é o grande desafio, não só para quem está no internato, que na verdade é uma carga até menor do que o que a maioria das pessoas trabalha, né? Logo que forma, mas eu tive que priorizar o estudo no sexto ano, isso é algo que eu reconheço, assim. Eu já sabia que eu queria prestar a prova com bastante afinco no final do sexto. Então, o quinto ano eu escolhi priorizar o internato. Não estudava pensando em fazer provas, embora eu estivesse estudando já, mas toda vez que eu tinha que escolher entre estudar, ficar um horário extra no hospital, pegar um plantão extra, acompanhar um outro profissional, eu ficava no hospital, no quinto ano. No sexto ano, não. Aí eu cumpri o que era previsto, realmente participava das questões do internato, mas todos os horários que eu tinha, que me liberaram ou mais cedo, ou que eu podia, eu ia estudar. E principalmente nos horários, aqueles horários meio mortos, assim, né? Às vezes, entre o estágio da manhã e o período da tarde, no almoço você tem meia hora, uma hora, pegava para resolver questões, que você consegue fazer 5, 10, às vezes 20 questões, e já tem o feedback na hora, se acertou, errou, já vê um comentário, pega um novo conhecimento. Então, eu tentava aproveitar mais nesse sentido. E aí deixava o grosso, não, sentar e ver uma aula, sentar e fazer uma revisão para fazer à noite em casa, ou então algum período que eu sabia já que ia ter uma carga horária maior. Legal. E assim, eu vi que pô, a rotina era bem pesada aí, internato, conciliando é, é, com os estudos para residência, mas você tinha um tempo para você também? Você conseguia fazer alguma atividade física, encontrar os seus amigos, ter um tempo para a família? Você tinha isso ou você meio que se privou disso tudo para focar integralmente na sua aprovação? Eu abri mão de muita coisa. Eu acho que, assim, quando você coloca
algumas metas muito grandes, você precisa abrir mão de muitas coisas, não dá para fazer tudo de tudo, né? Mas eu mantive, assim, eu já pratico uma arte marcial desde os 8 anos, e isso eu mantinha pelo menos uma vez por semana, quando eu conseguia duas, que era como se fosse minha válvula de escape, realmente, para não ficar naquilo, e conseguia manter até certo ponto, me esforçava, na verdade, para manter contato com meus amigos, em horário depois do internato, às vezes já emendava e saía para algum lugar, ou mesmo com a minha família, meus pais moravam em outra cidade, então quando eles vinham para Brasília, dava uma atenção, parava, sabia fazer essa quebra também. Mas, assim, não na mesma intensidade que eu fazia nos outros anos. Também tem que ser realista. Então, eu me esforçava para manter isso, até para não surtar, né? Só no estudo, 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 mas com limitações também entendendo que faz parte do processo, né? Perfeito, não, é exatamente isso, eu entendo perfeitamente. Quando eu também estava prestando prova de residência, assim, a gente tem que abrir mão de algumas coisas também, mas a gente, pelo menos aqui na Aristo, a gente tem uma filosofia de que a gente também não pode deixar de ter uma vida, de fazer uma atividade física, um acompanhamento, de ter algum hobby, porque isso faz parte da construção do conhecimento, né, da apreensão do conhecimento cerebral mesmo. Você consegue memorizar melhor as coisas se você está bem consigo mesmo, do que com a autoestima baixa, sem fazer exercícios físicos, sem ter um acompanhamento psicológico integrado. Isso faz toda a diferença, pelo menos fez toda a diferença para mim na época que eu tive a minha aprovação, né? Bom, e Derek, me fala uma coisinha. Qual que foi assim a sua maior dificuldade dentro que você tinha, por exemplo, antes de fazer Aristo? Você chegou a fazer algum cursinho antes da Aristo ou a gente foi pioneiro nessa sua preparação? Eu cheguei a fazer um cursinho no 5º ano, mas, assim, Uhum. como eu falei, eu tinha uma programação já muito clara na minha cabeça de que o meu ano de preparação seria o 6º ano. Então, no 5º ano, eu, assim, por opção, escolhi um cursinho que tivesse bastante aula, que eu sentia que eu tinha alguns conteúdos muito desestruturados na minha cabeça. Então, eu escolhi um cursinho que a minha ideia era mais organizar muitos dos conteúdos, que eu tinha pegado partes, que faltava, eu tinha alguns buracos, e nunca foi minha prioridade. Então, eu não me dediquei da forma como eu deveria se eu estivesse realmente preparando no 5º ano. Então, assim, oficialmente, o ano que eu falei, não, vou sentar e vou estudar para a prova, foi o 6º ano, e foi com a Aristo, que foi o principal cursinho que eu usei durante o ano. E, Perfeito. E pode falar, pois não. e assim, em relação à principal dificuldade, eu acho que era principalmente lidar com a frustração de querer antecipar resultado. E eu acho que isso é muito normal, né? A verdade é que a gente começa o ano estudando e, por pior que você esteja preparado, ninguém quer começar o ano e tirar um 40, um 45, um 50. Você sempre faz a prova, faz o simulado, faz a prova antiga, querendo ir bem, mesmo que você saiba que às vezes é uma expectativa irreal. E você ir lidando com isso, principalmente quando você vem numa ascensão e aí tem uma prova que você vai mal, e aí no outro dia você volta a estudar, eu acho que isso é uma dificuldade, mas que faz parte do processo também. Mas isso pesa, com certeza. Eu acho que todo mundo que, Pesa demais, pesa demais. principalmente quando você está Por numa aqui ascendente, né? E parece que a você toma uma experiência aqui, rasteira. ainda mais aqui na nossa plataforma da Aristo, a gente tem aquele gráficozinho do desempenho, né? Que faz meio como se fosse uma média aritmética dos seus acertos. Cara, quando tem um decréscimozinho, aquilo afeta no nosso coração de um jeito importante, né? E aí a gente, não, vou É, fazer mais questão para acertar mais, para acender novamente aquela curva. Mas a gente tem que ter noção que as questões erradas, elas trazem conhecimentos que por vezes a gente não tem. Aquilo é um substrato para você ter mais crescimento, mais progresso, né? Pô, se a gente só acertasse, para que a gente iria estar fazendo um cursinho, né? Pô, a gente já é um gênio, entendeu? Logo, se você está errando, você está aprendendo conteúdo novo. E quando você aprende um conteúdo novo com uma plataforma que consegue te ajudar a reter aquele conhecimento, né? Com flashcards, com uma revisão espaçada, e a plataforma da Aristo tem a inteligência artificial que ajuda muito a gente, pô, eu vou esquecer isso daqui 2 dias, pô, a plataforma vai lá e te lembra, eu vou esquecer isso daqui um mês, a plataforma vai lá e te lembra. Então, eu acho que isso ajuda a gente a superar esses pequenos decréscimos, que eu nem chamo de decréscimo, sim de acréscimo. Decréscimo é mais uma pontuação, é uma coisa mais quantitativa. Quando você erra uma questão, para mim, é você estar ascendendo de forma qualitativa, sabe? Então, eu acho que isso é muito importante. E deixa eu te e perguntar uma eu, coisa, Derek. só fazer um... E é legal isso que você falou, assim, que eu acho que vai muita gente entender, né? E principalmente no começo do ano, o Eduardo, o Barreto, que faziam vários comentários, assim, com a gente, explicavam muito esse ponto, né?
o tanto que a plataforma ela é feita, entre aspas, para te forçar a errar, né? Justamente para te mostrar que você está errando. Então, quando você está acertando demais, é natural que você comece a errar, porque ela reconhece onde você está indo bem, né? E eu até brincava com meu irmão assim, não, a plataforma da Arista é boa que ela forma caráter, porque ela faz, quando você está indo bem, ela te lembra que você tem muita coisa para aprender. Isso é bom, porque é o tempo todo assim, né? Então, ela, Fantástico, esse comentário é ótimo. A inteligência artificial também reconhece que você está acertando tudo de questão fácil, aí ele começa a te botar só questão média e difícil. Aí você fala, opa, o buraco é mais exatamente, embaixo. Mas, cara, você já está em um nível muito acima da maioria dos estudantes, quando a plataforma entende que fala, pô, esse cara é quase um chat GPT, entendeu? Vou ter que colocar, a subir um pouco o patamar dele, que o cara é brabo, entendeu? Então, assim, você pegou essa parte da plataforma de tamanho seu esforço. E por isso eu te parabenizo aqui mais uma vez. E deixa eu te perguntar, por exemplo, umas coisinhas assim. Qual que foi o impacto assim que a Aristo teve na sua preparação? Tiveram alguns diferenciais? Você fala, pô, isso aqui eu só vi na plataforma da Aristo, sabe? O que você poderia me falar em relação a isso? o que eu falo para todo mundo, vocês sempre brincam, né, que quem mais divulgar isso são os próprios alunos, e realmente, depois que a gente usa, é natural isso, assim. E o que eu sentia de grande diferença era o pacote, entre aspas, o pacote de materiais que vocês têm. Então, eu achava assim, tem aulas que são bem direcionadas, isso é legal, tem outras propostas que também têm aulas direcionadas, mas tem as questões com a revisão inteligente, tem os flashcards que também seguem essas revisões inteligentes, espaçadas. Então, para mim, o grande diferencial era realmente o somatório dos conteúdos. É você ter diversas estratégias, e que eu tentava usar todas, então eu sempre bati as metas, na verdade, durante as 40 primeiras semanas do ano, eu tive 40 troféus ouro, porque eu seguia, assim, quase religiosamente, e usando diferentes recursos. Então, eu via aula, aí às vezes não conseguia ler a apostila, na revisão teórica eu buscava a apostila, e sempre fazendo revisão inteligente, usando flashcard, e principalmente flashcard, que era algo que eu sabia, principalmente o pessoal, tem alguns colegas que estudavam para a prova, para residência nos Estados Unidos, já usavam muito, mas eu mesmo não tinha o hábito de usar. E aí, por ser uma meta, por estar na plataforma, me desenvolveu, me forçou a começar a fazer flashcard, e foi aí que realmente eu adotei. E você gostou da utilização do flashcard? Gostei. Eu acho que dá uma diferença muito grande. Às vezes a gente pensa, flashcard ou questão, mas a construção deles é diferente, né? Às vezes um conceito mais pontual, uma lacuna que você completa, entre aspas, no flashcard. Então, eu particularmente gostei muito. Ainda, eu sou do time resolver questões, então ainda prefiro resolver questões, mas eu acho que complementava, né? Principalmente algumas coisas que nem sempre caíram, mas que são pontos importantes do conteúdo, flashcard está lá porque algum dia vai cair, né? Exato, exato. Eu acho que são construções de conhecimento diferentes, né? Tipo assim, a questão, ela envolve um espectro muito maior de, digamos assim, exigências cerebrais do que um flashcard. O que eu quero dizer com isso? Porque a questão você tem que lidar com um enunciado longo, com a tentativa da banca querer te passar a perna em algum momento, com exclusão. Você fala, pô, isso aqui não é por método de exclusão, por dúvida, você tem que, às vezes, né, escolher entre uma alternativa e outra, então você fica tentando resgatar por qual que é a menos pior. Eu tinha, às vezes, a maioria das minhas questões, assim, era assim, eu sempre ficava em duas alternativas, tinha 5, eu ficava em duas. E aí você vai desenvolvendo métodos de você excluir aquela que realmente é errada, né? O flashcard não, ele é o CCQ, pá, pá, pronto, próximo. Não tem, você também não são, os dois têm a sua importância. Eu acho que um não substitui o outro. E é por isso Isso. que a gente complementa, a gente integra essas duas coisas, né? Por isso que trabalhar tanto a questão quanto realmente o CCQ, aquela parada mais medular, né? Vira um reflexo mesmo. O flashcard é tipo um aferente eferente, né? A questão é aferente, córtex, mentaliza e faz a referência. É tipo isso, assim, a comparação, né? Mas, assim, e se você, sei lá, Derek, se você chegasse para o Derek, por exemplo, de, sei lá, do início da sua preparação de residência médica, lá no início do 5º ano, tá? E o Derek de agora aprovado na USP Ribeirão, na Secretaria de Estado de Saúde, na Santa Casa de São Paulo, as maiores instituições do Brasil. O que você falaria para você mesmo lá quando você começou a fazer a preparação para a residência médica?
faça questões. Eu acho que essa seria a principal coisa. Questão e prova antiga, né? Considerando que são questões. Mas eu acho que é realmente, para mim, é o ponto mais importante, você e não ficar querendo deixar para depois para fazer a questão, ou ficar querendo deixar para depois para resolver provas antigas. Eu acho que sempre já está em contato com o modelo de questão que você pretende realmente prestar a prova e está respondendo, está errando e está indo atrás do conteúdo, que não é um processo linear. E eu, pessoalmente, sou bem sistemático para algumas coisas. Às vezes a gente tem a expectativa de que vai ser um processo linear ao longo do tempo. E não é. É um processo que vai e volta, sempre construindo, a gente espera que de forma crescente, mas que não é tão reto assim. E aí, nesses momentos que não está indo tão reto assim, é ter a calma e a consistência para confiar no processo. Então a gente começa a entrar naquela paranoia de, será que vai dar certo? Será que o que eu estou fazendo é o certo? Será que tem um jeito melhor? E acaba perdendo muito tempo pensando no e se, ao invés de sentar e realmente confiar que o processo está dando certo. Perfeito. Cara, assim, é fantástico. Eu queria agradecer. Eu acho que era mais ou menos isso. É uma conversa bem rápida. E você já sabe se vai prestar alguma subespecialidade ou ainda quer deixar aprender tudo da cirurgia geral para depois escolher? Como é que tá isso? Eu ainda não sei. Tenho alguns familiares. Eu tenho uma tia que é cirurgiã vascular, então ela sempre está ali conversando, sugerindo, mas não sei ainda não. Da mesma forma, quando eu entrei na faculdade de medicina, eu só fui decidir no sexto ano que eu ia fazer cirurgia. Entrei bem de coração aberto. E agora a ideia é essa também, aprender um pouquinho de cada um para depois tentar dar uma direcionada mesmo. É isso aí. Por aqui também, eu faço oftalmologia aqui em São Paulo e a gente também tem as subespecialidades, né? E as pessoas sempre falam, o que você vai fazer? Vai fazer glaucoma, córnea? Enfim, não, assim, eu acho que eu quero aprender tudo direitinho, da maneira adequada, para depois a gente escolher. Eu acho que esse é o caminho correto. Bom, mas, enfim, eu queria te parabenizar de novo, queria agradecer a sua disponibilidade de estar aqui conversando comigo quase 9 horas da noite. E eu desejo todo o sucesso do mundo para você, que você possa, né, que você consiga pegar aquilo que você aprendeu com a Aristo, tanto de conteúdo quanto de metodologia de estudo e que você consiga aplicar isso dentro da sua vida lá na USP Ribeirão. Tenho certeza que você vai ser um profissional, cara, um puta profissional e que a gente vai estar desejando o melhor para você sempre e que a gente está sempre de portas abertas. Não que você vai ser nosso aluno de novo, Deus me livre. Mas, assim, se você quiser conversar com a gente tem uma relação muito próxima com os nossos alunos e a gente vai estar sempre aqui, uma vez da casa, sempre da casa, tá bom? Pode contar com a gente, tá bom? Beleza, muito obrigado, viu, pelo convite. Obrigado pelo apoio ao longo do ano passado inteiro. Logo que saíram os resultados, até antes de sair o USP Ribeirão, que não foi de primeira chamada, eu já tinha mandado para o Eduardo também, que acaba aqui quem eu vejo que o pessoal às vezes manda. E muito obrigado mesmo, assim. É muito bom ter esse apoio, principalmente por ver que a Aristo está sempre tentando melhorar. Isso é uma coisa também que eu achava muito, muito legal. A gente já tinha uma plataforma muito boa e ao longo do ano todo a gente via o esforço de, vamos criar um deck de flashcards que você mesmo desenvolve, depois vamos pôr esses flashcards na sua revisão, vamos continuar crescendo e não parar porque a plataforma é boa e ponto, né? Então, exatamente, nunca quanto não empresa. estagnar, né? Exatamente, ficar na inércia é muito cômodo, né? E a gente não quer isso, a gente está de fato sempre buscando melhoria. Inovação é um dos pilares que a gente tem para atingir, para manter a nossa excelência. E pessoas como você elogiando a gente, putz, a gente fica muito feliz e a gente sabe que está no caminho certo e a gente vai continuar sempre fazendo de tudo para continuar sendo o melhor cursinho de residência médica do país. Tá? Muito, muito, muito obrigado mesmo pela sua entrevista e eu desejo uma boa sorte para você.